Por que a Bíblia tem autoridade sobre a nossa vida? Porque todas as áreas da nossa vida devem ser regidas pela palavra de Deus. É sobre esse tema que estudaremos hoje na nossa EBD comentada online. Eu volto já já. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD comentada online. Feliz 2022. Nós estamos aí em mais um trimestre, um novo trimestre, para juntos estarmos aqui aprendendo sobre a palavra de Deus. Vamos estar estudando nesse primeiro trimestre de 2022 a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Eu sou o pastor Mário Luna, seja bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que você está por aqui, que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. Se você já é um inscrito do canal, que o Senhor também guarde a sua vida, abençoe a sua família. Vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te pedir mais uma vez, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que eu possa ministrar a primeira aula, Senhor, da EBD do ano de 2022. Eu quero te agradecer desde já, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado, por tudo que o Senhor tem nos permitido fazer, Senhor, pelas aulas que o Senhor tem permitido gravar. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que possam também, Senhor, entender a Tua palavra e juntos possamos praticar a Tua palavra em nome de Jesus. É claro que se você pode estar assistindo esta aula antes do ano de 2022 começar, pois as aulas estão sendo gravadas antecipadamente, mas desde já você já está ganhando aí um feliz 2022. Vamos dar prosseguimento à nossa aula. Eu quero fazer um aviso importante para todos os professores da EBD que estão assistindo esta aula. Como essa lição é uma lição de abertura, uma lição introdutória, o maior tempo deve ser separado para a introdução e o tópico 1, tá? Pois os tópicos 2 e 3 praticamente são autoexplicativos, eles vão gastar tempo, mas a introdução, falar do trimestre e tudo, vai gastar um pouquinho mais de tempo, tá bom? Será necessário ler algumas referências bíblicas, já que essa lição trata de uma doutrina. Então é importante, eu tô aqui com a revista, você precisa entender que a supremacia das Escrituras está tratando de uma doutrina e nós vamos entender isso no decorrer da nossa lição. Vamos dar prosseguimento aqui, tá? O propósito do trimestre. Qual é o propósito do nosso trimestre nesse caso, tá? Nesse trimestre vamos estudar a disciplina chamada na teologia de bibliologia. Estudo das escrituras, tá? Bibliologia na teologia é estudo das escrituras. Inclusive, se você quiser fazer um curso livre de teologia, tá bom? Se você quiser fazer um curso livre de teologia, na descrição do vídeo tem o link aí para maiores informações. Quem mora no Rio de Janeiro, próximo dos bairros da Penha e da Taquara, podem fazer online e presencial. O conteúdo para quem vai em sala de aula é o mesmo para quem faz online. Então você não precisa se preocupar. E todos os exercícios são feitos pela plataforma e é um curso confiável, um curso sério. Então eu deixo aí para você essa dica. Porque às vezes você quer fazer um curso de teologia, não sabia como fazer, você pode fazer aí na comodidade da sua casa também, mesmo morando em outros estados do Brasil. Você tem esta liberdade de fazer esse curso. Prosseguindo, qual o propósito nesse trimestre de estudarmos a supremacia das Escrituras? Por que nós estamos estudando? Para responder essa pergunta, vamos considerar o seguinte. É verdade que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Isso é verdade, tá? Mas há um recuo na resposta se a pergunta for: a Bíblia é o livro mais lido no mundo? Será que a Bíblia é o livro mais lido no mundo? Muitos de nós, segundo algumas pesquisas, chegou-se à conclusão que boa parte dos cristãos não leem a Bíblia Sagrada. Pensando nisso, o propósito é qual é o propósito de estudarmos a supremacia das Escrituras?
Pensando nisso, o propósito é destacar a supremacia das Escrituras, sua autoridade, inspiração, inerrância, ao mesmo tempo apresentá-la de maneira compreensível para a nossa igreja. E finalmente desejamos que ao final do trimestre formemos bons leitores da Bíblia, de modo que o fervor espiritual seja mais e mais uma realidade em nossa igreja. O que está se fazendo? Se propôs estudar a supremacia das Escrituras para compreender a inspirada, a inerrante e a infalível Palavra de Deus. Fazendo isso de uma forma compreensível para que haja o resultado de mais e mais pessoas se interessarem em ler a Bíblia e dizer: ah, não, eu não sei como fazer, eu não sei ler, eu não consigo compreender. Eu leio, mas não consigo compreender. Então, para que mais pessoas venham ler, esse é o propósito de estudarmos nesse trimestre a supremacia das Escrituras e, como resultado, uma vida espiritual abundante começar a acontecer. Então, nós estamos aí nessa lição. Lição de número 1 será ministrada no dia 2 de janeiro de 2022, a autoridade da Bíblia. Aviso importante, os links, tá? Os links estão aí, ó, na descrição do vídeo, tanto do slide como do PDF, em PDF, do resumo da aula que eu estou dando aqui. Eu quero, inclusive, até dizer para as pessoas que vão baixar o resumo que tem um conteúdo um pouquinho maior do que vai aparecer nos slides, porque eu não vou ter como falar tudo que eu resumi, tudo que eu fiz dentro do esboço da aula. Não há como, então você vai ganhar aí algo até um pouquinho maior, principalmente a explicação da leitura bíblica em classe, tá? Você já conhece o nosso canal aqui? Você já deu uma olhada no nosso canal? Então eu convido a você para dar uma olhada no nosso canal, você se inscrever no nosso canal. Hoje eu nem vou botar aqui na tela o canal, mas você se inscrever no nosso canal para que você possa verificar. Eu tenho Expondo as Escrituras no canal, onde eu faço a exposição bíblica para poder você entender a palavra de Deus e junto praticarmos. Tenho a primeira carta de Pedro, já tem vários vídeos da primeira carta de Pedro, eu tenho o livro de Salmos, vários salmos também já gravados. Então você está convidado a dar uma olhada no canal e também compartilhar lá na sua rede social, no seu Facebook, no status do seu WhatsApp. Não deixe de participar, de ser um colaborador do canal para que outras pessoas possam ser alcançadas. Os links estão na descrição desse vídeo. Objetivos da lição: relacionar a origem da Bíblia com a revelação divina, pontuar as evidências da autenticidade da Bíblia e apresentar a mensagem da Bíblia. Então, 3 tópicos temos. Temos a origem da Bíblia, as evidências da autenticidade da Bíblia e a mensagem da Bíblia. Texto áureo: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 119, 1. Verdade prática: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Existe outro lugar para nós determinarmos a vontade de Deus? Não. Aonde está a vontade de Deus para nós? Na Bíblia. A Bíblia está ali, foi revelada a palavra de Deus como autoridade única para as nossas vidas. Leitura bíblica em classe está no Salmo 119, versículos de 1 a 8. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Vai prestando atenção aí, tá? Bem-aventurados que trilham caminhos, prestou atenção? Retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos, outra palavra-chave, que buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Outra palavra. Tu ordenaste os teus mandamentos. Outra palavra. Para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Tudo está falando da palavra. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. 7. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Mais uma vez. Observarei os teus estatutos. Não me desampares
totalmente. Explicando a leitura bíblica em classe de uma forma resumida. Não dá para explicar de uma forma mais detalhada, mas no resumo há um detalhamento um pouquinho melhor. Se nossa lição se baseia no Salmo 119, versículos de 1 a 8, precisamos, antes de mais nada, entender do que trata esse salmo. Do que trata o Salmo 119 no todo. Todos os seus versículos, tá? Vamos fazer isso de forma resumida. Salmo 119 é um poema baseado em todas as letras do alfabeto hebraico, em ordem consecutiva, e assim é dividido em 22 estrofes. Então vamos fazer uma conta rápida aqui. 22 estrofes vezes 8 versículos, porque cada parte do salmo é dividido em 8 versículos. Deixa eu pegar aqui para você, apenas abrir aqui para mostrar para você as primeiras letras. Se você abrir a sua Bíblia, dependendo aí da versão que você está usando, você vai verificar que cada parte do Salmo 119 é dividido em 8 versículos. Então nós temos o primeiro trecho, a primeira seção, que começa com a letra Aleph. Depois nós temos aí a Bet. Depois nós temos a Gimel e assim por diante. Eu não sei se aqui vai dar para ler, ó, mas aí, ó, tá vendo, ó? Bet, né? Já é a segunda parte, o segundo trecho. Então, ele é todo dividido de 8 em 8 versículos. Isso é uma coisa bem interessante que nós precisamos entender. E dando 176 versículos no final. Todos os versículos de cada estrofe começam com a mesma letra do alfabeto hebraico. Então, 8 versículos começam com a mesma letra, depois vem a próxima, completando 22 letras do alfabeto hebraico. O número 8 pode ser ligado às 8 palavras hebraicas espalhadas ao longo do salmo, concernente ao tema principal, tá? Essas palavras têm sido traduzidas como lei, testemunhos, preceitos, estatutos, mandamentos, juízos, palavra e ordenanças. Então nós temos 8 palavras. Então você vê que o salmo inteiro vai ficar repetindo várias vezes. Cada palavra dessa vai aparecer de quando em quando dentro do salmo, porque esse é o tema principal desse salmo. Esse salmo exalta a palavra de Deus. O salmista exalta a grandeza da palavra de Deus. Fala da necessidade de vivermos a palavra de Deus. Fala das nossas dificuldades para cumprirmos essa palavra, mas a graça de Deus nos ajuda. É um poema que se alegra no fato de Deus haver se revelado ao seu povo. Ele falou, e o salmista sem nome, porque o Salmo 119 é um salmo anônimo, revela intensa devoção pela palavra de Deus. Pode haver alguém que queira dar um nome para o salmista, mas na maior parte ele é considerado um salmo anônimo nesse caso. Essa palavra nutre sua esperança, a esperança do salmista, mas também forma seu guia para a vida. Então, o salmista, ele se satisfaz, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, mas ele também tem um caminho por causa dessa palavra. Ele sabe como trilhar, ele sabe como se comportar. Nós vamos entender isso de forma melhor. Enquanto que o salmista exprime seu amor pela lei e o seu desejo de ser-lhe obediente, ele também reconhece as suas próprias falhas. De forma resumida, podemos explicar as 8 palavras que apontam para o tema principal da seguinte forma. Então vamos lá. Lei, que é a Torá, os 5 livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É a revelação do ensino divino. Então, quando ele fala de lei, nos versículos do Salmo 119, ele está falando da revelação do ensino divino. Ele fala de estatutos, são os termos da aliança que Deus dá ao seu povo para que observe. Deus diz, faça assim, faça assim, faça assim. Os preceitos são as regras detalhadas para a vida, como eles deveriam se conduzir no dia a dia. Os mandamentos expressam a vontade insistente de um Deus pessoal que é o Senhor
Senhor de Israel. Deus tem mandamentos. O primeiro mandamento estava lá no jardim do Éden: de todas as árvores do jardim comerás, mas da árvore que está no meio do jardim não poderá comer, porque se dela comer, morrerás. Havia ali um mandamento, havia ali uma palavra de Deus dizendo: não pode comer. Os decretos são as regulamentações escritas e prescritas para a obediência permanente. Existem coisas na Bíblia, dentro da parte das leis, que são permanentes. Nós vamos entender isso melhor. As ordenanças são veredictos do juiz divino, que tem um grande alcance de circunstância. A palavra ou palavras representa dois termos. Então vamos lá. O primeiro é dabar. É uma referência à transmissão da vontade de Deus ao seu povo, enquanto o segundo é inha, muitas vezes tem a conotação de promessa ou promessas, e com frequência é traduzida assim. Então, quando se fala de dabar, está falando da vontade de Deus. Quando se fala de inha, está se falando de promessas de Deus. Então, esses são os 8 termos que encontramos no Salmo 119. Podemos acrescentar a essa lista também caminhos, que é o último termo, um padrão de vida fundamentada na vontade de Deus. Deuteronômio 5,33, na nova versão transformadora, diz: permaneçam no caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem. Assim terão vida longa e plena na terra que em breve vocês possuirão. Ainda não tinham possuído a terra, ainda não tinham entrado na terra de Canaã, e Deus está orientando, porque Deuteronômio é a repetição das leis, principalmente para a nova geração que havia nascido, tá? Relembrando aqueles que estavam ali desde o início e também para aqueles que tinham nascido. Eles precisavam entender a lei do Senhor. Está sendo dito o seguinte: permaneçam no caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem. O caminho é a vontade de Deus. E qual é a consequência de seguir pelo caminho de Deus? Terão vida longa, longevidade e plena na terra em que breve vocês possuirão. Introdução da nossa lição de hoje. Você que acompanha as aulas pode estar notando que a cor mudou, né, do trimestre, né, dos slides, e eu tentei aí melhorar um pouco o tamanho da letra para poder ajudar nesse caso também. Então você vai verificar isso tudo aí, vai ajudar bastante, tá bom? A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. Por que a Bíblia tem autoridade? Porque o autor da Bíblia é Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. A autoridade da Bíblia não vem de nós, não vem dos homens que escreveram, melhor dizendo, mas vem do próprio Deus. Desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte de infalível de autoridade. Então não existe outra fonte que possa reger a nossa vida. O teólogo Millard Erickson também explica o que significa a autoridade da Bíblia. O que ele fala sobre isso? Pela autoridade das Escrituras, queremos dizer que a Bíblia, como expressão da vontade de Deus para nós, possui o direito supremo, não há nada acima, de definir em que devemos crer. Então a Bíblia aponta o que eu devo crer e como devemos nos conduzir. Duas coisas a Bíblia mostra: em quem eu devo crer. Se tem pessoas crendo em outros deuses, é porque ela não tem a Bíblia como autoridade suprema. Porque se ela tiver a Bíblia como autoridade suprema, ela sabe que nós vamos crer num único Deus. Só existe um Deus. E também, se as pessoas andam de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer, é que elas também não têm a Bíblia como autoridade suprema. Por quê? Porque elas vivem de acordo com seus desejos. Nesta lição veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e a mensagem revelada na palavra de Deus, que são os 3 tópicos. Como essa lição é uma lição introdutória do trimestre, ela faz menção de vários assuntos que serão tratados no decorrer da revista. Por isso, devemos ter cuidado para não explicar de forma detalhada esses assuntos que serão abordados em lições posteriores. Dessa forma, sempre que possível, irei destacar na lição esses assuntos para sinalizar que não devemos, por hora, nos aprofundar neles. Isso quer dizer o quê, pastor Mário Luna? Quer dizer que durante a lição vai ser tocado em assuntos que em lições posteriores
vai se tratar daquilo como tema principal da lição. Então nós não podemos gastar tempo com isso e deixar de falar sobre a nossa lição de hoje, que é a autoridade da Bíblia. Por que relutamos contra a autoridade de Deus em nossas vidas? Qual é o motivo de nós não queremos aceitar isso? Por que as pessoas não querem aceitar? Tem a tendência de não querer aceitar. O ser humano sem Deus não aceita também, por causa do pecado. Quando Eva aceitou a proposta do diabo, comendo e dando a Adão para comer, eles, ao desobedecerem a Deus, cometeram um ato em busca da independência de Deus. Então, o pecado, quando Adão e Eva cometeram o pecado, eles estavam, de certa forma, se mostrando autônomos de Deus. Ou seja, nós vamos fazer do nosso jeito. Nós vamos fazer da nossa maneira. Deus tinha dito, não pode comer. Então, ao comer, eles estão dizendo, vamos fazer do nosso jeito. Isso influenciado por Satanás. Mas eles entraram por um caminho que não era o caminho que deveriam entrar. Satanás quis ser semelhante ao Altíssimo e foi condenado e expulso do céu com seus seguidores. Ele propôs, de certa forma, a mesma coisa ao primeiro casal. Por isso, pela natureza pecaminosa, nunca seremos obedientes a Deus, mas através da obra de Cristo fomos libertos da culpa, do poder do pecado e por meio da nova natureza podemos obedecer a Deus. Nenhum ser humano que não aceitou Jesus por si só pode ser obediente a Deus, porque ele tem uma natureza inclinada a desobedecer a Deus. E mais, ele não tem como se relacionar com Deus, porque ele está morto em delitos e pecados. A Bíblia fala sobre isso em Efésios, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 1. Então, o ser humano morto espiritualmente não pode se relacionar com Deus. Mas Deus, ele vem até nós, ele se revela na sua palavra, a sua vontade, a pessoa dele, para que em Cristo possamos voltar a ter comunhão com ele. A pessoa que aceita Cristo passa a viver uma vida cristã. A vida do cristão não é compartimentada. De um lado ele tem a vida religiosa e do outro lado a vida secular. Existe um engano, um erro, que muitos de nós pensamos assim. Eu estou no templo no domingo, eu vou para o templo na quarta-feira, eu vou para o templo no sábado, de repente durante a semana numa consagração, eu estou na vida religiosa. Eu estou no trabalho, na faculdade, no ensino fundamental, enfim, no lazer, eu estou na vida secular. Não existe isso. Para o cristão, ele tem a vida dele, uma vida, e é a vida cristã. Ele não tem uma vida compartimentada. Aqui é vida religiosa. Aqui é vida secular. Não. Ele é um cristão. É vida cristã. Eu tenho uma exposição da primeira carta de Pedro aqui no canal, tá? Já estou no capítulo 2 em determinado versículo, e o tema que está sendo dado dentro da carta de Pedro é a vida cristã, uma nova conduta em Cristo. Então nós temos uma vida cristã, e todas as áreas dessa vida precisam estar regidas pela palavra de Deus, e vamos entender isso também, tá? É importante entendermos isso. Então a vida não está compartimentada. Pensar dessa forma está errado. Pensar dessa forma está errado, pois se seguirmos esse pensamento, haverão áreas da nossa vida que não aceitaremos a direção de Deus. Ah não, nessa área Deus pode dirigir, nessa área Deus pode dirigir, mas aqui não. Não existe mais isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, Paulo dizendo: a vida que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Eu estava morto em delitos e pecados. Eu era um condenado. O Senhor Cristo, Jesus Cristo me salvou. A minha vida não é mais minha. Antes eu era escravo do pecado. Agora eu sou escravo de forma voluntária de Cristo. Eu sou um servo de Cristo. Então eu não faço mais a minha vontade. Eu faço a vontade dele. Então eu não tenho parte da minha vida que eu possa fazer o que eu quiser. A vida cristã tem várias áreas, mas todas essas devem estar debaixo da autoridade da palavra de Deus, que é o tema dessa lição, tá? A autoridade da Bíblia. Seja nosso casamento, família, ensino fundamental ou médio, faculdade, profissão, lazer, questões éticas e etc.
Todas as áreas da minha vida precisam estar debaixo da autoridade de Deus. E aonde eu encontro a vontade de Deus? Na sua palavra. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. Deus se revela na sua palavra. Deus mostra a sua vontade na sua palavra. Então nós precisamos guardar esta palavra, esconder essa palavra no nosso coração. Não é o esconder de guardar lá, deixar de lado a Bíblia ou usar a Bíblia como um amuleto, não aberta, pensando que isso tem alguma validade. Não é disso, é esconder no sentido de estudar, meditar e praticar a palavra de Deus. Caso contrário, estamos descumprindo os ensinamentos desses 3 versículos do Salmo 119 e os demais, e teremos como consequência uma vida infeliz, pois estaremos desobedecendo ao nosso Deus. A Bíblia registra várias histórias de pessoas que desobedeceram a palavra de Deus e tiveram sérias consequências. Uma dessas pessoas foi o rei Davi. Antes de eu falar sobre isso aqui, quando eu digo assim, caso contrário, estaremos descumprindo os ensinamentos desses 3 versículos do Salmo 119, é o versículo de 1 a 3. Então não adianta nada você pegar e achar que vai fazer do seu jeito, da sua forma. Não, você não pode fazer do seu jeito, da sua forma, porque você não tem uma vida compartimentada. Você tem a vida cristã. E nós podemos mostrar como exemplo aqui, quando a gente desobedece a palavra de Deus, tem um exemplo aí, Davi. Davi conhecia a palavra de Deus. Todo rei deveria ter uma cópia da lei de Deus para poder meditar nela. E Davi conhecia, mas no capítulo 11, 12, né? No capítulo 11 ele comete o pecado e no capítulo 12 ele é repreendido pelo profeta Natã. Então Davi é chamado à responsabilidade do que ele havia feito. Davi comete adultério, Davi comete homicídio, Davi faz planos terríveis, né? Prejudica pessoas, né? A criança, fruto do adultério, morre. Há uma seriedade, uma variedade, né? Uma consequência que se estende pela vida de Davi afora. Então nós temos que entender, a palavra de Deus é a autoridade na nossa vida, porque o autor da palavra de Deus é o próprio Deus. Ele é autoridade, a sua vontade está contida na sua palavra. Tópico 1. Então você vê aí que só nessa introdução, quanto tempo nós gastamos para trazer essa introdução, para entendermos em si do que vai tratar essa lição e esse trimestre. Agora nós vamos para o tópico 1. A origem da Bíblia e a revelação divina. Nesse tópico, 2 perguntas deverão ser respondidas. De onde veio a Bíblia? O que é a Bíblia? A resposta de muitos para a primeira pergunta é a seguinte: a Bíblia é um livro escrito por homens e por isso é um livro como qualquer outro. Muitas pessoas respondem eles dão essa resposta para esta primeira pergunta, né? De onde veio a Bíblia? Então a Bíblia é um livro qualquer. É assim que eles entendem, né? Não servem a Deus, não entendem o que de fato é a Bíblia. Nesse tópico encontraremos provas bíblicas que isso não é verdade, que a Bíblia é um livro como outros, pois os homens foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia. Na segunda pergunta, a resposta está ligada à primeira, pois se a Bíblia foi inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus, porque a segunda pergunta é: o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém, ela é. Vamos ver? A Bíblia não contém. Ou seja, se na Bíblia contivesse a palavra de Deus, seria parte Deus, parte dos homens. Ou seja, nem tudo que estaria na Bíblia seria a palavra de Deus. Não, tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus, então ela não contém, mas ela é a palavra de Deus. Existe um jargão muito antigo que a Bíblia é muito antigo, tá? Que a Bíblia fechada é um livro e aberta é a palavra de Deus. Isso é um grande erro. Preste atenção nisso aqui. Pois aberta ou fechada, a Bíblia é a infalível, inerrante palavra de Deus. A Bíblia e inspirada palavra de Deus. A Bíblia aberta ou fechada é a palavra de Deus. Agora, se você vai deixar a Bíblia aberta na sua casa com uma superstição, no Salmo 91, pense o seguinte, entenda o seguinte: isso não vai mudar nada.
A Bíblia não foi feita para ficar aberta só. Ela foi feita para ser aberta, lida e praticada. Abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar aberta lá para proteção da sua casa, isso é uma crendice, isso é uma superstição, isso é considerar a Bíblia como um amuleto. Bíblia não é amuleto. Amuletos não podem mudar situações. O que muda a situação é você ler, praticar e crer na palavra de Deus. Tópico 1. A origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. 2 Pedro 1, 20 e 21. Nessa lição vamos ler várias referências bíblicas. Você que é professor, de repente, se você vê o tempo um pouco apertado, você vai pedir para os alunos lerem em casa, porque nem sempre vai ser possível. Mas eu vou tentar ler o máximo possível aqui com vocês. Versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Quer dizer, não veio da ideia das pessoas que escreveram. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Paulo corrobora com a mensagem bíblica. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto. Corroborar, ele está ali também na mesma linha de pensamento, né? Ele está confirmando, né? Ele colabora, né? 2 Timóteo 3,16, na Almeida Revista Atualizada diz: toda a Escritura, não é parte da Escritura, é toda a Escritura, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação em justiça. Só esse versículo aqui dá um expor das Escrituras aqui no canal, explicando o que significa isso. Eu não tenho tempo para explicar esse versículo, eu tenho até a explicação dele, mas não dá para fazer aqui, então nós vamos prosseguir. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sobre inspiração. Aí eu falei para vocês que todas as vezes que eu pudesse, eu ia apontar para vocês a palavra que você não deve ficar ali gastando tempo com ela, porque ela vai ser mostrada no próximo trimestre. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Inspiração aqui, ó. Segunda lição, a inspiração divina da Bíblia. Então nós vamos estudar sobre esse tema na próxima lição, então nós não vamos falar sobre isso. E supervisão divina, 1 Coríntios 2, 13 e 14, Apocalipse 1, 1. 1 Coríntios 2, 13 e 14 diz: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Por que tem pessoas que rejeitam a Bíblia? Porque eles não tiveram um novo nascimento. Uma pessoa sem novo nascimento, ela é uma pessoa que não vai compreender as coisas espirituais. É por isso que você não pode perder tempo tentando provar para as pessoas que não têm um novo nascimento a palavra de Deus quando elas estão rejeitando ela. Elas não compreendem, vão continuar sem compreender até que Deus permita com que elas venham entender. E esse permitir elas atenderem o convite da salvação, é claro. Prosseguindo aqui, o versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ele está morto espiritual, ele não vai compreender. Apocalipse 1:1. É por isso que você não pode perder tempo tentando convencer pessoas que não receberam um novo nascimento sobre as verdades de Deus em determinadas questões que eles não vão aceitar. Eu não estou falando de você pregar a palavra de Deus para a salvação, mas existem questões do dia a dia que você às vezes quer explicar para a pessoa e ela não aceita. Não concordo. Eu acho que a Bíblia é um livro como qualquer outro. Não dá mais para conversar com uma pessoa dessa. Se ela já disse que a Bíblia é um livro como qualquer outro, ela não crê na autoridade da Bíblia. Ela não crê que Deus é o autor da Bíblia, né? Usando homens. Então, já que ela não crê, não adianta você falar mais nada. Aí você vai ter que orar. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade. E por isso constitui-se a única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Porque a Bíblia, ela nos mostra as verdades de Deus,
ela nos mostra a vontade de Deus e ela transforma a nossa vida, porque o Espírito Santo vai usar a palavra para nos convencer que nós estamos andando em caminhos que não devemos andar e começar uma transformação de vida que a Bíblia chama de santificação. A santificação é algo que nós estudamos dentro da teologia, né? Está dentro da doutrina da salvação. E eu tô botando aí para você, ó, quer fazer um curso de teologia online confiável? Clique no link na descrição para maiores informações. Quando você conhece a doutrina bíblica, estudando até mesmo teologia, se você puder, você vai aprender mais. Pastor, mas onde fica esse curso? É online. Você pode fazer presencial se você morar no Rio de Janeiro, perto da Penha ou da Taquara. Mas se você mora em outro estado do Rio de Janeiro, outro estado do país, desculpe, se você mora em outro estado do Brasil, você pode fazer online esse curso e vai ser uma bênção, porque o conteúdo é o mesmo de quem está em sala de aula. Então você pode ficar despreocupado. Nossa declaração de fé, tá? Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Durante esse trimestre, provavelmente, nós vamos falar muito sobre declaração de fé. Então, o que é uma declaração de fé? Quando ele fala nossa declaração de fé, eu coloquei aqui, essa é a nossa declaração de fé. Você pode comprar um livreto desse, né? Um pequeno livro. Na CPA dele é bem pequeno, né? É um livro que não é um livro grosso, né? É um livro fininho. E é a nossa declaração de fé de uma forma resumida, falando sobre as doutrinas que nós cremos baseadas na Bíblia. O que é uma declaração de fé? Credo, confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé são interpretações autorizadas das Escrituras, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou por uma denominação. Então, o que a igreja faz? Né? Eles se unem, né? um concílio lá, um grupo, né? Um conselho, eles se unem e eles começam a estudar a palavra de Deus, eles estão observando uma doutrina e eles dão uma declaração na confissão de fé deles, né? No credo, dizendo, nós cremos nessa doutrina, baseado no que está na Bíblia. A declaração de fé não é a nossa doutrina. A declaração de fé é a confissão daquilo que nós cremos que está baseado na Bíblia, tá bom? Todas as igrejas ou denominações no mundo possuem algum tipo de conjunto de crença, seja ele escrito ou não, não importando o nome dado aos ensinos que norteiam a vida da instituição cristã. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo é para ser professado e ensinado. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo é para ser professado e ensinado porque ele se baseia na Bíblia. Em outras palavras, a Bíblia precisa ser interpretada e compreendida para uma adoração consciente a Deus. E o que o credo faz? O credo faz essa interpretação para podermos termos o entendimento do que significa a palavra de Deus ali, o que aquele texto está dizendo, o que se diz sobre aquela doutrina, e a partir daquele momento nós estamos confessando isso, tá? Tópico 1, parte 2, revelação geral, subtópico 2. Chama-se revelação geral ou natural, na teologia pode se chamar também revelação natural, aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história, do universo e da natureza humana. Então aqui nós temos 3 pontos. O que é a revelação geral ou natural? É onde Deus se faz conhecer pela história, pelo universo e pela natureza humana. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre isso aqui. Na história, Deus se revela pela sua soberania. Ela é a autoridade inquestionável que Deus exerce sobre todas as coisas criadas. O que é a autoridade? Soberania de Deus. Quer na terra, quer nos céus, dispondo de tudo de acordo com os seus conselhos e desígnios. Deus não precisa pedir permissão a ninguém para poder fazer a vontade dele. Deus é soberano. Tinha um louvor antigo que cantava, né? Nosso Deus é soberano, ele reina. E é muito conhecido, né? Para quem já tem um certo tempo no Evangelho, né? Então, assim, realmente, né? Deus é soberano. Deus é soberano. É absoluto, tá? A soberania divina está baseada em sua onipotência, tem todo o poder,
onipresença, está em todos os lugares, onisciência, sabe de todas as coisas. Deus é absoluto e necessário. Todos precisamos dele para existir. Sem ele não há vida nem movimento. É por isso que eu e você temos motivos de sobra para sermos gratos a Deus, para adorarmos a Deus por quem ele é, mas para adorarmos, também louvarmos a Deus pelo que ele faz. Por quê? Porque Deus, ele é o Criador, nós adoramos a ele, mas nós também louvamos a Deus pelo que ele faz. Ele nos salvou. Nós só vivemos porque ele nos dá vida. Tem pessoas dizendo, não, eu vou abandonar a Deus porque eu não tenho ganhado isso, eu não estou conseguindo a minha casa própria, eu ainda não consegui me casar. Ei! Você precisa entender que eu e você, independente das conquistas desta vida, temos motivos de sobra para adorar e para louvar o Senhor. Então não deixe de adorar e louvar o Senhor só porque uma conquista momentânea dessa terra você ainda não conseguiu. Você já recebeu o mais precioso presente que qualquer um poderia receber: salvação, direito de vida eterna. Então não abandone a sua fé por causa de não ter conseguido ainda alguma coisa. Em nome de Jesus, quem sabe você possa conseguir, se assim o Senhor permitir, se assim você também fizer o que é necessário de forma justa. Creia em nome do Senhor Jesus. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos e nada acontece fora da sua vontade. Daniel 2:21, 4:25 e Romanos 11:22. Eu queria que você entendesse uma coisa. Nós entendemos da seguinte forma a vontade de Deus. Nós conhecemos a vontade decretiva e a vontade permissiva de Deus. Existem aqueles que não pensam, não veem dessa forma. Eles só acreditam numa vontade decretiva. Então qualquer coisa que acontecer, Deus decretou que aquilo ia acontecer. E aí mesmo que seja uma tragédia, alguma coisa, as pessoas entendem dessa forma. Nós não vamos discutir sobre essa forma de ver, mas eu quero que você saiba que nós cremos que Deus tanto opera na vontade decretiva como na vontade permissiva e mesmo assim nada saiu do seu controle. Ele continua soberano do mesmo jeito. Então alguém se acidentou. Deus permitiu que aquilo acontecesse. Mas Deus criou o sol, ele decretou, é um decreto de Deus. Deus fez o sol, Deus deu vida, Deus sentenciou o homem à morte por causa do pecado, já estava sentenciado e Deus ali fala para ele, então agora você já tinha dado a sentença, então ela vai se cumprir na vida do homem. Então nós temos que diferenciar o que é decreto, vontade decretiva, e o que é permissão de Deus. Deus permitir porque o homem usou a sua liberdade de forma errada, mesmo cristão. Porque sem ser cristão nós somos escravos do pecado. Mas em Cristo nós recebemos liberdade. Mas nós podemos usar a nossa liberdade em Cristo de forma errada. E aí Deus permite isso. Por quê? Porque nós estamos usando a nossa liberdade de forma errada. Tá? Daniel 2:21 diz: Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendido aos inteligentes. Daniel 4:25 diz: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheça, quer dizer, 7 anos, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Porque Nabucodonosor, ele se achou o máximo. Ele achou que ele estava na posição que estava porque ele conseguiu conquistar por si mesmo. Deus o abate para mostrar para ele que todo o poder estava na mão de Deus. 2. De que forma Deus ainda se revela? No universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas. O céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Salmo 19, 1-4, Atos 14, 15, 17, Romanos 1, 18 a 21. Os capítulos 1 e 2 da Epístola aos Romanos esboça a forma pela qual ele fala conosco. Então, Romanos capítulo 1 e capítulo 2 mostra como Deus fala conosco. Romanos 1:20 refere-se ao conhecimento divino disponível a todas as pessoas em todos os lugares. É o conhecimento colhido junto à natureza. Porque as suas coisas invisíveis,
desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, sem desculpas. Em outras palavras, os seres humanos, sem exceção, têm condições de saber que nenhum Deus feito de ouro, prata, bronze, madeira ou barro poderia ter criado um universo tão imenso e complexo como o nosso. E nem os muitos deuses pagãos, representados como quem luta uns com os outros, poderiam ter criado a consistência, a boa ordem e a beleza que encontramos na natureza. Quem haveria de negar a expressão inspirada do Salmo 19? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aqui eu queria falar uma coisa interessante. Quando o homem não tem contato ainda com a revelação especial, que nós já vamos falar sobre ela, ele tem contato com a criação. Então, a consciência do homem, Deus colocou na consciência do homem entendimento que existe um Criador. Então, ele não tem desculpa de dizer, eu não sabia que existia um Criador. Não, você sabia sim, porque está incutido na consciência. Agora, o homem pode se fazer uma consciência cauterizada de tal forma que negue tudo isso. Mas isso não quer dizer que ele seja desculpável. Não fica sem... Ele é indesculpável. Por quê? Porque ele sabe que realmente existe um Criador, mas ele rejeita esse Criador. No ser humano criado à imagem e semelhança divina, Deus também se manifesta. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Romanos 2, 11 a 15, Efésios 4, 24, Colossenses 3, 10. A Bíblia abona que Deus fala através da consciência do indivíduo. Olha aqui, ó. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer os acusando, quer os defendendo. Então o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que mesmo os gentios, que não eram o povo judeu e que não tinham ainda aceitado a Jesus, eles, mesmo não conhecendo as leis de Deus, muitas vezes praticam algumas coisas em relação à lei. Como é que eles fazem isso? Por causa da lei da consciência. Deus colocou no ser humano. O próprio fato de que as pessoas em todos os lugares possuem uma consciência, uma ideia de certo ou errado que se coaduna com a Bíblia, mostra-nos que há uma autoridade acima do indivíduo e das circunstâncias. Então tem uma autoridade. Quem é essa autoridade? O próprio Deus. Até aqueles que rejeitam a Bíblia retêm a consciência, embora esta opere à base daquilo que se acredita ser o certo ou errado. Então mesmo um ateu, ele tem consciência que existe, que existe algo certo e algo errado, e existe um ser que fez tudo. Porém, eles não aceitam, eles rejeitam, mas a consciência está lá. Subtópico 3, a revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, Romanos 1, 18 a 21, a revelação especial oferece redenção. O que é redenção? Resgate, libertação, livramento, proporcionado por Cristo ao oferecer-se para morrer em nosso lugar. Então isso é redenção. Então ela oferece redenção para os perdidos pecadores. Colossenses 1, do 9 ao 14. Não vai dar para ler porque o tempo não permite. Ela é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Então Deus vem se revelando na história, no universo, na humanidade, e nos últimos dias fala por meio do seu Filho, dando a revelação completa, que é a revelação especial que tem a ver com a Escritura, com a sua palavra, com Cristo Jesus, a revelação, a palavra viva. Reconhecemos a revelação especial tanto no verbo vivo, Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. João 1, 5, 39. Vamos lá, João 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 5, 39, aqui não é uma declaração de Jesus enfatizando para que eles viessem a examinar.
Ele está falando, tá? É claro que nós temos que examinar, mas aqui Jesus está falando para eles o que eles fazem e mesmo assim não criam em Jesus. Quando você vai ler o contexto, você vai ver que Jesus faz essa declaração para mostrar o seguinte: ele dizendo para os judeus: examinais as escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna. Então vocês, líderes religiosos, examinam as escrituras porque vocês cuidam, ou seja, vocês creem que examinando elas vocês vão ter vida eterna. Mas aí Jesus está dizendo: e são elas que testificam de mim. Jesus, se você continuar olhando, ele vai dizer: mas vós não creem, vocês não creem em mim. Como é que eles examinavam as escrituras, mas não criam em Jesus, se as escrituras falavam de Jesus? É porque provavelmente eles estavam lendo e passavam por cima daquilo que não interessava a eles. E a palavra está mostrando que Jesus viria e ele, como Messias, o Filho de Deus. Então isso é importante. Eles não queriam aceitar isso. Examinar as escrituras é conhecer a Deus da maneira que ele quer ser conhecido. Entendeu? Por isso eu tenho aqui no canal o Expondo as Escrituras. Porque eu leio o texto, eu explico o texto e eu tiro as lições que o texto nos traz para a nossa vida cristã. Então a exposição bíblica ajuda muito para que nós não venhamos fugir daquilo que realmente é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Então por isso eu tenho aqui o Expondo as Escrituras. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Se você não lê a Escritura, você não sabe quem é Cristo. Você não sabe o que ele fez. Os sinais, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. João 20:31. Então, os sinais que Jesus fazia eram para demonstrar quem ele era. Então eles olhavam e falavam: ele é o Filho de Deus. E uma vez que eles reconhecem que ele é o Filho de Deus, ele está fazendo um convite para que eles o aceitem, e eles aceitando teriam vida eterna. É justamente por isso que Paulo deu ordem ao Timóteo para pregar a palavra, pois só por meio dela é possível que as pessoas recebam salvação. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, na NVT, nova versão transformadora, diz: eu lhe digo solenemente, né? Em outro texto diz: conjuro-te. Então, eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. O que ele está dizendo solenemente? Pregue a palavra. Não é pregue o que você pensa. Não é pregue o que você acha. Não é pregue o que você quiser depois de abrir a Bíblia, né? E ler um texto e pregar o que você quiser. Não, pregue a palavra. Se você leu um texto, você vai explicar o texto que você leu, é claro. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. Então, pregue a palavra, corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. Síntese do tópico 1. A Bíblia tem origem em quem? Em Deus. Este se revela na história, no universo, na humanidade, de modo especial, que é a Bíblia própria, palavra escrita e palavra viva, né, por meio de Cristo e das Escrituras. Você está gostando do conteúdo dessa aula? Então, dá um like, que agora você esqueceu, então vai aí, ó, dá um like, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilha lá na sua rede social, para que outras pessoas sejam alcançadas também e possam ser edificadas em nome de Jesus. Tópico 2. As evidências da autenticidade da Bíblia. Então vamos lá? Nesse tópico, o comentarista se propõe a responder o seguinte: o que prova que a Bíblia tem autoridade? Para responder essa pergunta, ele apresenta evidências que são a qualidade daquilo que é evidente. O que é evidência? A qualidade daquilo que é evidente, que é incontestável, que todos veem ou podem ver e verificar. Se você prestar atenção no início da aula, eu disse que a introdução e o primeiro tópico seria a parte que gastaria mais tempo da aula. Agora nós estamos no segundo tópico. Você vai ver que o que eu disse é verdade, então você vai poder se programar para isso. Tópico 2. As evidências internas. A palavra autenticidade tem origem no grego autentes,
como significado daquilo que é verdadeiro, Quando aplicado às escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Então, o que é autenticidade? Fala da autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesmo, 2 Timóteo 3,16. Dentre as evidências internas destacam-se: primeiro, a unidade e consistência. Isso nós vamos nós vamos estudar na lição de número 4, que vai tratar sobre a estrutura da Bíblia. Então não adianta você querer explicar sobre isso hoje na lição, na lição de número 1, porque a lição 4 vai tratar disso de uma forma muito mais detalhada. No período aproximado de 1600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais. Vai ter vezes que eles vão falar que é em 3 idiomas, mas aqui ele preferiu colocar 2 idiomas principais e um dialeto, que é o hebraico, o grego e o aramaico como dialeto, por cerca de 40 pessoas diferentes, classes sociais e lugares e circunstâncias distintas que abordaram centenas de temas. Então, eles tinham classes sociais diferentes, eles estavam em lugares diferentes, eles estavam em circunstâncias diferentes e eles escreveram sobre vários temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. Salmo 18:30, Salmo 33:4. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia foi escrita de forma uniforme. Então não tem, mesmo sendo vários escritores ou vários autores inspirados por Deus, a Bíblia não se contradiz. Salmo 18:30 diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra de Deus é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Salmo 33:4, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Segundo, ação do Espírito Santo. Então, segunda parte, como é que é confirmado essa autenticidade? Por meio da leitura da Bíblia, lição de número 5 vai tratar do seguinte: como ler as Escrituras. Então você não vai precisar falar sobre isso agora. É possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Hebreus 4:12. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. Lucas 24:31 e 32. Aceitou a palavra, o Espírito Santo vai trabalhando ali, ele vai compreendendo aquilo que realmente é importante. E terceiro, profecias de eventos futuros. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem com clareza e precisão. Entre tantos eventos, citamos o nascimento virginal de Cristo, Isaías 7:14, Mateus 1:23, sua morte na cruz, Salmo 22:16, João 19:36, o local da sua sepultura, Isaías 53:9, Mateus 27:57-60, e sua ressurreição, Salmo 16:10 e Mateus 28:6. Existe uma infinidade de profecias que já se cumpriram, e o que nos faz acreditar que aquelas que não se cumpriram ainda não vão se cumprir? Tudo que Deus falou há de se cumprir. Então nós temos várias profecias, inclusive Jeremias, sobre o cativeiro babilônico, sobre a duração do cativeiro, sobre o retorno. O próprio Deus, lá em Gênesis, dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da semente. Se cumpriu. Muitas outras profecias se cumpriram sobre Israel ser reconhecido como nação, ter um lugar, ter uma terra, entendeu? A restauração nacional de Israel, profetizada ali por Ezequiel, capítulo de número 37, fala da restauração nacional e da restauração espiritual. Começou parte com a volta do cativeiro da Babilônia e também veio se confirmando através do Estado de Israel, a fundação do Estado de Israel. Então, a palavra de Deus se cumpre cabalmente. Não deixe de crer nisso. Jesus vai voltar. Não sabemos o dia nem a hora, mas ele voltará. A palavra de Deus não cai por terra. O céu e a terra passarão, disse Jesus, mas a minha palavra não há de passar. Então nós temos aqui
desculpe, nós temos aqui o tópico 2. Ainda dentro do tópico 2, as evidências externas. Nós falamos de evidências internas. Agora vamos falar de evidências externas. Compreende-se como evidências externas aquelas que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas, fora da Bíblia. Então, a Bíblia tem as evidências internas da sua autoridade, da sua autenticidade, mas ela tem também as evidências externas, fora. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância. Não podemos falar também de inerrância agora, porque ela vai ser tratada na terceira lição do nosso trimestre. Isto é, que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam para a autenticidade da palavra de Deus. Ela é verdadeira, ela tem autoridade. E a despeito de ser contestada por ateus incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história. Mas está sendo lido nos dias atuais, nos tempos atuais? É uma pergunta que merece uma resposta. Nós podemos dizer que não está sendo lida como deveria ser lida pelos cristãos, pelos servos de Deus. Síntese do tópico 2. A Bíblia Sagrada autentica a si mesmo, tendo sua veracidade confirmada por fontes e registros históricos. Então a Bíblia se autentica internamente e ela também tem sua veracidade comprovada por fontes e registros históricos, fora da Bíblia. Você viu como o tópico 2, ele é um tópico que foi mais rápido no caso? Então eu disse para você, a introdução e o tópico 1 é a maior parte da lição. Então você precisa concentrar o maior tempo para isso. E aí, o restante do tempo você vai administrar entre o tópico 2 e o tópico 3, tá bom? Só para te ajudar aí, tá? Você está gostando do conteúdo dessa aula de hoje? Então, compartilha na sua rede social. Se inscreva no canal, já se inscreveu? Deixa o seu like no vídeo, ainda não deixou? Deixa o like aí. E ative o sininho das notificações. Vamos para o próximo tópico, tá bom? Vamos para o próximo tópico nosso aqui. Agora sim, a mensagem da Bíblia, tópico 3. Nesse tópico, as perguntas que serão respondidas são as seguintes. Que tipo de mensagem a Bíblia traz? Qual o poder dessa mensagem? Qual o resultado prático dessa mensagem? Que tipo de mensagem? Qual o poder dessa mensagem? O que faz essa mensagem? E qual o resultado prático? Uma vez que a Bíblia eu passo a praticar, o que isso muda na minha vida? Muda o quê? Então vamos lá. Supremacia da Bíblia. Supremacia fala daquilo que está acima de tudo. A expressão latina sola escritura, que é um dos cinco solas da Reforma Protestante, sola escritura, né? Sola a escritura, né? Confirma que somente a Bíblia é a regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Não existe nada mais que determine a nossa fé e a nossa conduta, nossa prática. Nossa declaração de fé, eu já mostrei o que é a nossa declaração de fé, você pode adquirir na CPAD, tá? Ou na internet, da forma que você quiser, tá? Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Quando eu estou falando aqui da declaração de fé, é porque está falando dela. Então eu estou falando para você poder conhecer o que é e aonde você pode adquirir. Afinal de contas, adquirir a declaração de fé é muito bom, porque você vai conhecer no que nós cremos, no que nós acreditamos, baseado na palavra de Deus. Né? Algumas pessoas às vezes me pedem até, pastor Mário, o senhor teria alguma indicação de livro para eu compreender melhor a palavra, para mim entender, para mim pregar e tudo. No momento eu ainda não fiz uma indicação direta, mas eu estou trabalhando em cima disso para no futuro eu poder fazer algumas indicações, mostrar para vocês algumas literaturas importantes. Também eu estou pensando seriamente em preparar aí um curso para professores de escola bíblica dominical e também um curso sobre pregação, sobre interpretação bíblica, pregação expositiva. Se você se interessa por esses assuntos, depois você deixa aí no comentário, pastor, me interessa,
por um curso de formação ou aperfeiçoamento de professores da EBD. Eu me interesso por um curso de pregação expositiva, entender a Bíblia para que eu possa pregar ela realmente da forma que Deus quer. Se você se interessa, não deixe de colocar aí, né? Podemos pensar nisso e futuramente levantar um curso aí e você poder participar dentro de um valor acessível, né? Vai ajudar o nosso ministério. Eu estou apenas na obra do Senhor, mais na obra do Senhor. Vai ajudar o nosso ministério. A gente tem um tempo que a gente tem que tirar para estudar. Preparar uma lição como essa aqui gasta muitas horas, tá? Gasta bastante tempo montar esses slides, então tudo isso demanda muito tempo. E aí nós estamos envolvidos com as coisas também a nível nosso, né? O trabalho diretamente, ou mais com as coisas de Deus, trabalhando para o Senhor. De uma forma ou de outra nós estamos cumprindo o que Deus mandou, trabalhar. Agora a recompensa vem de formas diferentes, e o Senhor é aquele que nos abençoa, né? Nós esperamos o Senhor nos abençoar. Vamos lá? Assim sendo, deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Então a Bíblia mostra como nos relacionar com Deus e como nos relacionar com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas na Escritura e que nenhuma tradição humana pode acrescer ou retirar alguma coisa. Apocalipse 22, 18 e 19. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Eu não sei se você já teve a oportunidade, mas de ouvir alguém dizer assim: irmão, o que eu vou falar aqui hoje, o que eu vou pregar aqui hoje, você nunca ouviu em lugar nenhum. Se preocupe quando você ouvir alguém falar isso, porque o que Deus tem falado está na palavra dele. Não, mas Deus me deu uma nova revelação. Não tem nova revelação, a revelação já foi dada, tá aqui. Na verdade, a palavra, quando a gente usa a revelação, a palavra certa seria iluminação. A revelação já foi dada, agora Deus precisa iluminar a mente que foi obscurecida por causa do pecado para que eu compreenda as verdades que aqui estão. As verdades já estão aqui. O que Deus vai fazer é eu compreender as verdades. Eu posso compreender elas de uma forma mais superficial ou eu posso compreender elas de uma forma um pouco mais profunda por uma intervenção do Espírito de Deus, eu buscando esse entendimento. Então eu preciso de iluminação. Agora entenda, toda vez que você estuda a palavra, toda vez que você está em contato com a palavra, você precisa de iluminação. Mas você precisa compreender também algumas regras essenciais de interpretação bíblica, porque afinal de contas, a Bíblia é um livro, e sendo um livro, ela é contida de texto, e um texto tem que ter a interpretação. Nós precisamos. O Espírito Santo não vai te dar interpretação de textos, quando na verdade você pode estudar um pouco sobre aquele assunto. Então você tem que ter pelo menos um conhecimento fundamental, né? Uma introdução de como funciona a parte de interpretação, para que você possa realmente ter um aprofundamento. Pastor, eu conheço pessoas que são analfabetas, pregam, Deus opera, Deus salva, e é uma maravilha. Glória a Deus. É verdade? É verdade. Deus seja louvado e Deus vai continuar usando essas pessoas, sim. Eu não estou dizendo que Deus não usa, mas eu estou mostrando que há um limite, que se você estuda, se você é uma pessoa que tem a oportunidade de estudar, Deus vai poder te aprofundar um pouco mais. Por que Paulo foi um homem muito usado? Eu não vou dizer mais usado, eu prefiro usar a palavra muito usado. Porque Paulo tinha um grau de conhecimento, de estudo muito grande. Então, fora o que Jesus foi o revelando depois da sua conversão, né? Ele falou que recebeu do Senhor Jesus Cristo, né? A palavra do Senhor. Então, entenda isso. Você precisa estudar, você precisa se empenhar, né? Você viu o que eu mostrei para você logo no início da aula? As palavras estatuto, testemunho, mandamento. Conforme você vai... Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos observando as repetições de palavras. É uma forma de descobrir do que está tratando aquela porção bíblica. Os verbos vão apontar ações, saber do que está, para onde o texto está nos levando. Numa narrativa, verificar qual é o ápice, qual é o momento mais importante daquele assunto, né? Daquela narrativa, daquela história que está se contando.
Então tudo isso, eu sei que nós não estamos aqui hoje numa aula de interpretação bíblica, eu sei que nós não estamos numa pregação expositiva, mas eu estou mostrando para você sobre a necessidade de nos aprofundarmos sobre esses assuntos. Tá? Isso é muito importante. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação, como eu disse. Significa que todas as doutrinas já estão nas Escrituras. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Qual é a fonte final de autoridade? A Bíblia. Apocalipse 22, 18, 19 diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Que livro? Apocalipse. Por ora, calma aí. Versículo 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Pastor Mário Luna, se está falando de Apocalipse, eu posso acrescentar alguma coisa ou retirar alguma coisa de outras partes da Bíblia? Não, porque o Deus é o mesmo. Ele é o autor da palavra dele mesmo. Tem autoridade porque a Bíblia é a revelação da vontade de Deus. É a própria palavra de Deus. Então, aqui nós temos um princípio. Não podemos nem acrescentar e nem retirar. E é por isso que quem vai pregar a palavra de Deus, quem vai ensinar a palavra de Deus, precisa se empenhar em aprender o que o texto está dizendo para que você nem venha retirar, nem venha acrescentar. Você não ter o cuidado de fazer o seguinte: onde a Bíblia fala, você fala. Onde a Bíblia se cala, você se cala. Por mais que alguém já tentou conjecturar, por mais que conjecturas possam até ser assim, de certa forma um pouco aceitável, mas você tem que ter muito cuidado. Por que, pastor, tem que ter cuidado? Porque para você, às vezes, na sua cabeça é uma conjectura, mas para o ouvinte, ele pode ter aquilo como uma verdade absoluta e começar a sair por aí defendendo essa verdade absoluta. Já pensou, você tá lá pregando a palavra sobre quando aquela mulher foi apanhada no ato de adultério, João capítulo 8, e aí você dizer assim: irmãos, e aí Jesus escrevia na areia e ele dizia o seguinte, e aí você nem diz que está conjecturando. Não vai e não peque mais. É só aqui, eu estou dando um exemplo qualquer. E aí você for pregar isso. Aí alguém ouviu isso? Quem sabe o que o texto diz, não vai levar isso para casa. Ele vai descartar isso e jogar fora, porque isso não tem nenhum valor. Isso não edifica em nada. Mas quem não sabe pode começar a levar e falar assim: irmãos, e Jesus escrevia na areia, vai e não peque mais, irmãos. Então não faça isso. A Bíblia se cala, não diz o que Jesus escrevia na areia. Então a gente também se cala. Aonde a Bíblia fala, a gente fala. Onde a Bíblia se cala, nós nos calamos. Deuteronômio 29 diz: as coisas reveladas são para os homens, as coisas ocultas são para Deus. O que Deus quis revelar, ele revelou. O que Deus não quis revelar, não foi revelado. Ele não explicou e nós não podemos ficar conjecturando conjecturas absurdas para não levar as pessoas ao erro. Isso pode acontecer, então até cuidado. Eu não estou dizendo que você não possa, de forma total, fazer uma conjectura, mas tem que ter muito cuidado com as conjecturas e deixar sempre claro para quem está te ouvindo: isso é uma conjectura. Deuteronômio 4:2: nada acrescentareis. Olha aí, ó, não está só em Apocalipse. A palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, se alguém pegar Apocalipse e disser para você: não, mas é só Apocalipse, não, tem aqui, ó, Deuteronômio também, ó. É por isso que para formar uma doutrina, um princípio, você precisa que aquilo esteja descrito em outras partes da Bíblia. Tem gente formando doutrina de um único versículo, você não pode fazer isso. O que a Bíblia diz como um todo sobre esse assunto que você começou a defender como doutrina? Se ela não diz nada, você não pode formar isso como doutrina. Não é doutrina, tá? Deuteronômio 12:32. Tudo o que eu te ordeno observarás. Nada lhe acrescentarás e nem diminuirás. Sabe o que significa? Que a palavra de Deus nem é para ser acrescentada e nem é para ser diminuída. Tem gente omitindo parte da palavra de Deus ao seu bel prazer para poder agariar ouvintes. Tem gente acrescentando coisas na palavra de Deus, colocando um jugo pesado sobre pessoas ou prometendo em nome de Deus o que Deus não prometeu na palavra dele. Essa é uma coisa muito triste, porque as pessoas começam a acreditar em coisas que Deus não disse.
Provérbios 30, 5 e 6. Eu disse que nós íamos ter que ler muitas referências. Olha aí, ó. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Porque quando eu acrescento algo à palavra de Deus, eu estou sendo mentiroso. Quando eu omito a verdade do povo, eu também estou errando diante de Deus, porque eu estou privando o povo de saber a verdade. Podemos e devemos ler muitos bons livros, porém sempre tendo em mente que a leitura de livros não substitui a leitura da Bíblia. Ah, pastor, eu li 10 livros durante o ano. Eu li 15 livros durante o ano. Eu li 5 livros durante o ano. Tá, e a Bíblia? Ah, eu não li quase nada. Os livros contribuem para trazer clareza ao que a Bíblia diz. Eles podem contribuir, sim, mas nossa fé e prática não estão baseadas em livros, e sim na Bíblia. Leia a Bíblia e leia livros. Porque quando os livros disserem o que a Bíblia não diz, você vai descartar aquela parte. Às vezes, por uma ignorância maior, nós estamos lendo um bom livro e aí em alguma parte do livro, aquele que escreveu o livro, o autor do livro, acaba falando uma coisa que você não vê daquela forma. E aí você descarta o livro todo. Não. Pegue aquela parte e desconsidere. E siga o livro, sem nenhum problema. Se você tem essa maturidade já e pode fazer isso, faça. Eu não posso pegar... Não, esse livro não presta. Não, o livro presta. O problema é que ele tem uma visão em determinada parte do livro que não coaduna com a minha visão, que eu não concordo com aquilo, biblicamente falando. Eu defendo aquilo de uma forma diferente. Eu vejo aquilo de uma forma diferente. Então, isso é importante dizer. Porque senão você vai desconsiderar o livro todo por causa de uma parte que você não concorda com aquilo. Tá? Os livros contribuem para trazer clareza, mas a nossa base de fé e prática não estão em livros, e sim na Bíblia. 2. O poder da palavra de Deus. Tá? O que tem na mensagem de Deus? Vamos voltar aqui. O que tem na mensagem de Deus? A supremacia da Bíblia. Segundo, o poder da palavra de Deus. O que tem na mensagem? Tá? Poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como ao martelo que despedaça a penha. O que é uma penha? Grande massa de rocha saliente e isolada. Então, martelo. Ele não se quebra. Ele esmiuça. Ele despedaça a penha. As qualidades de fogo e martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. Isaías 55:11, Jeremias capítulo 5 a 14. Tá? Nada pode impedir a palavra de Deus. Isaías já disse, né? O Senhor operando Deus, antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém pode escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino, 2 Coríntios 10, 4 e 5. E aí é em horas como essa que nós, como cristãos, estamos em oração, pedindo a Deus para que o poder de Deus se manifeste. Estudamos a palavra para que possamos abrir a boca com a autoridade da palavra de Deus, porque aí quando você tem uma vida de piedade, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de obediência a Deus, e você estuda a palavra de Deus com seriedade, quando você fala a palavra de Deus, a palavra que sai da tua boca é uma palavra que sai com poder, através da ação do Espírito de Deus. Por quê? Porque você está ali em plena comunhão com Deus. Então, a palavra de Deus, ela é capaz de derrubar fortalezas espirituais. Não é o seu poder, é o poder da palavra de Deus. Quando Ezequiel, Deus diz para Ezequiel, acaso pode reviver esses ossos? Ezequiel diz, tu sabe. Aí Deus diz para Ezequiel, profetiza. Quando Deus diz para Ezequiel profetizar, nós que somos pentecostais tão acostumados com o dom de profecia, estamos pensando que Ezequiel, naquele momento, está profetizando uma profecia assim como o dom de profecia no Novo Testamento. Não.
Ezequiel, naquele momento, começa a profetizar ali. A palavra profetizar é proferir a palavra de Deus. Então, em ordem de Deus, com ordem de Deus, melhor dizendo, Ezequiel começa a dizer para os ossos, né? Vale de ossos secos, recebam vida. Então, Ezequiel está determinando, falando, né? Melhor dizendo, proclamando. Essa é a palavra certa, não é determinando. É proclamando aquilo que Deus lhe mandou falar. Ezequiel começa a falar e começa a ver naquela visão vida. Então, você como uma pessoa, um servo de Deus, você também, a palavra de Deus tem vida. Então você na sua casa vai orar para Deus libertar pessoas, mas você também vai evangelizá-las. Você vai pregar a palavra de Deus. Não adianta você apenas dizer assim, eu determino salvação nessa casa, eu profetizo salvação nessa casa. Se você não tiver um bom testemunho de vida cristã, se você não orar a Deus para Deus libertar vidas, e se você não pregar o evangelho para essas pessoas, vai ser complicado Jesus salvar na sua casa. Tá? A palavra de Deus tem poder, tal qual uma espada para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra. Ele venceu as sugestões do diabo ao fazer citações das Escrituras. Mateus 4, 7 e 10. Vamos lá? Mateus 4, 7 e 10 diz: ele, porém, respondendo, disse: está escrito. No versículo 7 ele diz: também está escrito. No versículo 10 ele diz: porque está escrito. Então ele está se baseando no quê? Na palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, como é que você vai citar ela? Como é que você vai repreender os pensamentos, os maus pensamentos que vêm sobre a sua mente, se você não conhecer a palavra de Deus? Se você vive pelaquilo que você acha, se a Bíblia não é autoridade na tua vida, se você vive de acordo com o que você pensa, de acordo com o que os outros falam, quando vier a tentação, você vai sucumbir. Por quê? Porque você não está usando a palavra de Deus. Nunca poderemos vencer as tentações se nossas decisões estiverem pautadas no que achamos, ao invés do que a Bíblia diz. Você escolhe, quer vencer as tentações, então você tem que se basear no que a Bíblia diz, não no que você acha. Ah, pastor, mas o que eu acho está dando certo. Outro erro. Quem foi que disse que o que está dando certo é a vontade de Deus? A vontade de Deus não é medida pelo que está certo, a vontade de Deus é medida pelo que é certo. É diferente. Olha o verbo aqui. Não é pelo que dá certo, e sim pelo que é certo. Tem muita coisa dando certo aí que não é a vontade de Deus. Pessoas saem para fazer coisas erradas, deu certo. É a vontade de Deus? Não. Coisas estão abertas aí, crescendo. É a vontade de Deus? Não. Então não meça a vontade de Deus pelo que dá certo. Meça a vontade de Deus pelo que é certo. E como é que você vai descobrir o que é certo? Lendo as Escrituras. Lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Se você medir a vontade de Deus pelo que dá certo, você vai ter várias decepções na sua vida. Porque você vai estar pensando que está no caminho certo e você está no caminho errado. E outra coisa que eu quero dizer aqui. Vai haver vezes que o que é certo, momentaneamente não vai estar dando certo, e mesmo assim é a vontade de Deus. Sabia disso? Momentaneamente não está dando certo, mas é a vontade de Deus. Então pare de achar que a vontade de Deus só é quando está dando certo. Porque pode dar certo e não ser a vontade de Deus. Pode não estar dando certo ao nosso ver, momentaneamente, mas mesmo assim ser a vontade de Deus. Subtópico 3, o propósito da Bíblia. Qual é o propósito da Bíblia? Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Né? Libertação, já falamos sobre redenção. O que é redenção? João 16:8, 1 João do 1 ao 4. Então a nossa declaração de fé diz que a Bíblia é uma mensagem clara, objetiva, entendível e completa e amorosa de Deus. Na teologia, existe um termo chamado perspicuidade. É uma palavra difícil, né? Mas o que é isso na teologia? Ela fala da clareza da Bíblia. Ou seja, o que é necessário conhecer e crer
em relação à vida e à salvação é tão claramente estabelecido e evidente em um lugar ou outro da Escritura que qualquer pessoa pode compreender. Então, receber um novo nascimento, qualquer pessoa pode entender por causa da perspicuidade, que é a clareza da Bíblia, que Deus está oferecendo ali salvação, quais são as promessas de Deus. Então, não tem como dizer assim, não, eu não aceitei Jesus porque eu não entendi a mensagem do Evangelho. Não, a mensagem do Evangelho é clara. Em relação à persuasão do Espírito Santo, João 16,8 diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nela também se encontram revelados códigos morais para a sociedade. Na Bíblia se encontra revelados códigos morais para a sociedade. Israel estava sujeito a cumprir 3 leis. Vamos lá, a lei cerimonial, a lei civil, que servia como a constituição deles. Nós não temos a Constituição do Brasil. Israel tinha a Constituição deles, que era a lei civil e a lei moral. Em relação à igreja em Jesus, em Jesus se cumpriu a lei cerimonial. Ela não é mais repetida. Por isso, pessoas aí mostrando-se como sacerdotes, levando lá elementos do judaísmo para dentro da igreja, isso tudo já passou. Pode esquecer. A lei civil não serve para nós como mandamento, porque nós temos a nossa Constituição, e ela era como a Constituição de Israel. Nós podemos tirar algumas lições da lei civil do dia a dia, não como mandamento. E a lei moral continua em pleno vigor. 10 mandamentos estão ali, pleno vigor, nada mudou. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Apocalipse 22, 18 e 19. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus, de sua vontade à humanidade. Por que ela não se relativiza e os seus valores são absolutos? Porque não existe verdade relativa na Bíblia, é absoluta. O que é para um é para todos. A verdade relativizada é assim: eu entendo dessa forma, o outro entende da outra forma, o outro entende no contramão daquilo que eu entendo. A Bíblia é absoluta. Não é, não é. Não existe esse negócio de cada um pensa o que quiser. Volta a dizer, por que as pessoas pensam assim? Porque elas não reconhecem a autoridade, porque o pecado faz elas quererem andar de forma autônoma, ou seja, não ser sujeita a Deus. Dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Porque se nós temos uma mensagem para levar, uma mensagem de poder para levar, uma mensagem autêntica para levar, nós sabemos que nós não podemos negociar as verdades dessa palavra e nós temos que proclamar ela para que haja salvação e libertação das pessoas. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal, dizendo Paulo. Aqui cabe um alerta em relação ao compromisso inegociável da igreja de fidelidade e propagação da mensagem bíblica. Qual é o alerta? Temos que ter cuidado para não adaptar a mensagem para satisfazer os desejos dos ouvintes, focando em adesão e não em conversão. Tem muita igreja que está focando em adesão, não conversão. Estamos amontoando gente dentro dos templos, como eu ouvi recentemente da boca de um obreiro da casa do Senhor, inclusive um inscrito aqui do canal, de outro estado, ele falando sobre a preocupação dele. Eu quero até aproveitar nesse momento, e agradecer aí a audiência no canal de várias pessoas do Nordeste, do Nordeste do Brasil, são alunos aqui da EBD Comentada Online, São Paulo, Brasília, Ceará, Fortaleza, um monte de lugares aí do Brasil, Rio de Janeiro também, minha cidade, meu estado. Eu quero agradecer. E ele falava sobre isso. Tem muita adesão e pouca conversão. Temos que ter muito cuidado, porque nós não fomos chamados para diluir a palavra de Deus para ter adesão, número grande, mostrar números, mas no final das contas só ter adesão, não é conversão. Igreja não é clube procurando adeptos. A igreja é o corpo de Cristo. Nós temos que pregar o evangelho para que vidas sejam libertas da culpa do pecado,
do poder do pecado e naquele grande dia, no final do processo da santificação, da presença do pecado. 2 Timóteo 4, do 1 ao 4, vai mostrar essa questão de amenizar a palavra para poder trazer pessoas e pessoas correndo atrás de quem vai falar o que elas querem ouvir. Eu lhe digo, tá na NVT, nova versão transformadora. Eu acho que o texto aqui fica com um entendimento um pouquinho mais claro. Eu lhe digo solenemente, diz a quem? Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino, dizendo para Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Paulo está falando para Timóteo que aquele tempo já estava lá, e nos dias de hoje cada dia só piora. Seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que lhe agrada a seus ouvidos. Isso aqui é um perigo até para pregadores. Tem pregadores que adotaram a seguinte prática. Eu vou pregar uma mensagem bem branda, uma mensagem que vá de encontro ao coração das pessoas para que elas possam, ali, naquele momento, receber e eu ter novamente oportunidade de uma nova agenda. Não faça isso. Não haja dessa maneira. Não haja em conformidade com isso. Porque isso não é agradável a Deus. Deus não se agrada disso. Não faça isso, tá? Tem muita gente fazendo isso. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Por fim, A.W. Tozer, esse teólogo, né? Ele já é falecido. Ele foi um homem que não teve a oportunidade de fazer seminário. Mas ele estudou tanta palavra, tanta palavra, tanta palavra, escreveu mais de 40 livros, que ele recebeu 2 doutorados por honra ao mérito por causa do trabalho que ele havia realizado. Então ele recebeu 2 doutorados. A.W. Tozer. 2 doutorados na área da teologia, sem nunca ter feito um seminário, por causa do empenho dele nos estudos das Escrituras. Tá? Então o que ele diz? Preocupado com o povo evangélico, recomendou 4 lições de ação. Está até na revista dos professores. 1. Os evangélicos precisam apresentar um cristianismo característico do século XX. Ele estava falando naquela época, agora do século XXI. Que seja manifestadamente superior a qualquer outro estilo de vida. Porque ensinar aquilo que outro estilo de vida ensina sem ser o cristianismo não adianta. Somente uma aplicação realista da fé aos dias de hoje poderá torná-la eficaz. Não adianta a gente pregar se nós não testemunhamos aquilo que pregamos. A gente fala que Jesus transforma, nós vamos para as ruas no dia a dia com os outros, estamos aí totalmente sem transformação. As pessoas olham e falam, quero Jesus para quê? Aí a gente só consegue trazer pessoas para a igreja através de dizer assim, ó, vem que Jesus vai curar, vem que Jesus vai dar casa própria, vem que Jesus vai dar carro. Aí elas chegam lá, elas querem carro, elas querem casa própria, elas querem cura. Não que Jesus não possa curar, ele pode curar, que Jesus possa abençoar, Jesus pode abençoar, mas a nossa pregação tem que ser para salvar vidas. E aí, quando chega na hora de aceitar Jesus, muitos têm na cabeça o seguinte, eu não quero Jesus, por quê? Porque o vizinho lá em casa, perto de casa é crente, o outro é crente, eu trabalho com crente e não tem vida nenhuma diferente. Eu até ajo muito melhor do que esses crentes. Então tem que ser um evangelho superior. Precisa ser um estilo de vida diferente. O estilo de vida da Bíblia é o estilo de vida da Bíblia. Mas nós temos que vivê-lo. 2. Os evangélicos deviam fazer um chamado à procriação espiritual e ir além das fileiras denominacionais e teológicas tradicionais a fim de alcançar novas e vivificantes linhas de ação e pensamento. Isso quer dizer acabar com as divisões de denominações e unir-se em favor da causa do reino. Tem muita divisão. Ah, você é de que denominação? Ah, não falo com ele, eu não falo com ela. Chama determinados irmãos de primo. É uma coisa horrível. Não faz isso não. Isso não é bíblico. Isso não é de Deus. Nós somos filhos de Deus. Temos que nos respeitar uns aos outros em nome de Jesus. 3. Os evangélicos deviam parar de seguir tendências e começar a lançá-las. Tem muito evangélico seguindo tendência. O mundo buscará nossa liderança quando avançarmos pelo campo da ação cristã com uma agenda nova e revigorada. Atrairemos os formadores de opinião a novos e elevados patamares de visão e realização e juntamente com eles a massa. Tem tantos formadores de opinião aí que não são cristãos. Imagine se eles se tornam cristãos verdadeiros.
Então nós temos que parar de seguir tendências do mundo e lançá-las. E entender que mesmo nós como cristãos podemos alcançar níveis altos também na sociedade. Por que um cristão não pode ser um juiz? Por que um cristão não pode ser um desembargador? Por que um cristão não pode ser um médico? Por que não pode ter cristãos advogados, psicólogos? Não, por que não pode ter cristãos em condições maiores, ser um ministro? Por que não pode? Pastor, o senhor está defendendo... Não estou defendendo política. Não é isso. Mas eu estou mostrando para vocês que se criou uma tendência na nossa cabeça que como cristão a gente não pode estudar, nós não podemos crescer. Podemos! Ficamos reclamando aí das estilistas que lançam moda, aonde as roupas são decotadas, são indecentes. Por que não tem estilistas cristãs? Por que não tem? Por que não se promove isso? É pecado ser estilista? É pecado ser psicólogo? É pecado ser psiquiatra? É pecado ser cardiologista? É pecado ser desembargador? É pecado ser juiz? É claro que não! Mas aí tem essa mentalidade de ficar reclamando das leis injustas, mas ninguém quer estudar para ser juiz. Ninguém quer estudar para ser um promotor. Ninguém quer estudar para ser um desembargador e ficar reclamando. Irmão, não vai reclamar não, não reclama não. Vamos lutar, vamos crescer em nome de Jesus, dentro do chamado que Deus tem para a nossa vida, dentro das aptidões, dos talentos. Vamos em frente em nome de Jesus. Tá bom? Pare de seguir as tendências do mundo. E 4, os evangélicos carecem de uma nova ênfase na interioridade da fé cristã. Devem dar menos atenção à superficialidade e aos aspectos exteriores do cristianismo, dedicando-se a uma vida mais profunda com Cristo e em Deus. Os usos e costumes são maravilhosos. Seguimos muitos deles, sim. Tá? Tô aqui dando aula, terno, paletó, desculpe, gravata, terno completo. Poderia estar só de camisa de manga comprida, tudo bem. Os bons costumes são maravilhosos, sim. Mas eu quero dizer para você que se eu ficar focando só nisso e esquecer de uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de obediência, não adianta nada. Tem muita gente vestido de forma... Os outros acham maravilhoso. Mas, irmão, a vida com Deus está horrível. E tem gente que a gente desqualifica. Ah, não, irmão, tá lá. Aquela roupa ali, daquele jeito, entendeu? Às vezes não tá usando uma manga comprida. Mas, irmão, a gente está cheio de Deus, tem uma vida transformada, o fruto do Espírito está evidente naquela vida. Eu não estou falando para você abrir mão dos bons costumes, porque o outro não anda dentro dos bons costumes que a gente diz que são bons costumes. Mas eu estou mostrando para você que se priorizar isso, pode fazer com que a gente esqueça de priorizar o que é mais importante, uma vida profunda com Jesus Cristo. Síntese do tópico 3. A palavra de Deus é poderosa, autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal é levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Salvação, libertação. Você gostou do conteúdo da aula? Compartilha na sua rede social. Se inscreva no canal. Deixa o like. Já deixou? Então agora é hora de deixar o like. E ative os sininhos das notificações. Conclusão. A aula é uma aula inaugural. Seria uma aula um pouquinho mais longa, não tem jeito, tá? As escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo e da humanidade de Cristo e das escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. Autenticidade, autoridade. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O saudoso teólogo Antônio Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é quem? Deus. Seu real intérprete é quem? O Espírito Santo. Por isso eu preciso de iluminação. Se você assiste aqui no canal Expondo as Escrituras, vai ver que toda vez que eu vou fazer a exposição bíblica, na oração inicial eu peço: Senhor, ilumina a minha mente. Se você presta atenção nas orações que eu faço no início da EBD comentada online, porque querendo ou não ela é comentada, então é uma aula expositiva, tá, da EBD, eu peço: Senhor, ilumina a minha mente. Não tem só o estilo, né, o tipo de aula expositiva, mas aqui, como eu não tô dentro de uma classe, como vocês estarão, vocês que são professores, tem uma sala de aula, eu prefiro a aula expositiva porque a dinâmica é melhor. Mas eu peço sempre a Deus: ilumina a minha mente. Então você vai ver que o Espírito Santo é o real intérprete. E seu tema central quem é? Jesus. Como é que é possível pregadores pregarem e não falam de Jesus em momento nenhum? De alguma maneira a mensagem tem que ser cristocêntrica. Pastor, mas como é que eu vou falar de Davi, vou falar de Jesus? Davi vencendo Golias, vou falar de Jesus.
Dá para falar de Jesus na mensagem de Davi vencendo Golias. Só não vou falar para você hoje como é que você pode falar de Jesus na mensagem de Davi e Golias. Mas dá para falar de Jesus. Quem sabe uma hora no Expondo as Escrituras eu grave sobre essa mensagem, ou eu pregando em algum lugar, vá para o meu canal e você possa ver como é possível falar de Jesus na história de Davi e Golias. Conclusão ainda, depois de aprendermos sobre a autoridade da Bíblia, nada mais justo do que começarmos a leitura dela de forma contínua. Que tal, como igreja, ser elaborado um plano mensal de leitura de 1 ou 2 livros? Você, como professor da EBD, você que é pastor de igreja, quem sabe você possa ter essa iniciativa dentro desse ano de 2022. Todo mês, começar a partir do dia 1º e sempre nos cultos falar, irmãos, esse mês nós estamos lendo o livro tal. Vamos botar aqui, estamos lendo aqui o livro de Juízes. Tá bom? Estamos lendo o livro de Juízes. No outro mês, nós estamos lendo a primeira carta de Coríntios. No outro mês, nós estamos lendo a carta de Efésios, já que é uma carta pequena, e de Filipenses. Só para você entender. E assim, pastor, mas vai levar um bom tempo para ler a Bíblia toda. Mas nós vamos estar sempre lendo. E todos os cultos enfatizando sobre a necessidade da leitura daquele livro do mês. Ou dos 2 livros do mês. Ou livro, ou carta, enfim. Tá? Todo mês se escolhe 1 ou 2 livros e se fala nisso em todos os cultos para que a igreja seja incentivada a ler a Bíblia continuamente. Em algum tempo, a igreja terá lido a Bíblia toda. Ainda que muitos não queiram ler, nosso dever incentivar isso coletivamente, igreja ou individualmente. Quem sabe você possa querer começar uma leitura de 1 ano da Bíblia, tá? Lendo aí por volta aí de 3 capítulos, enfim, tá? Que possamos ansiar por conhecer o nosso Deus e suas obras reveladas na Bíblia. Vamos espiar qual é a próxima lição do nosso primeiro trimestre? A inspiração divina da Bíblia. Lição de número 2, que será ministrada no dia 9 de janeiro de 2022. Essa será a nossa próxima lição. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma vez estar aqui na EBD Comentada Online. Senhor, aplica as verdades ao meu coração. Que a tua palavra seja autoridade para reger a minha vida. Que eu não tenha uma vida, Senhor, à parte da tua palavra. Que eu venha entender, Senhor, que a tua palavra, ela é para eu crer e para eu praticar, Senhor querido. Que o Senhor me ajude. Que o Senhor ajude a cada um que assistiu esta aula de hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui na playlist eu tenho aí para você o Expondo as Escrituras. Tenho aí também o panorama desse trimestre, né? Durante todo o trimestre o que vai ser falado. E você fique à vontade de ver esses vídeos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima EBD Comentada Online, se assim o Senhor nos permitir.